Oi, gente, Pai do Senhor, tudo bem? Estou aqui de volta, dando continuidade ao estudo. Hoje nós vamos falar sobre Estevão, estudando aqui os principais personagens bíblicos de A a Z. Já estivemos aqui estudando com você vários personagens. Vamos dar uma recordada rapidinho? Vamos lá? Só para você saber o que nós já publicamos aqui. Já estudamos Abraão, Absalão, Acã, Adão, Ageu, Amós, Ana, Ananias, André, Apolo, Arão e Asaf. Já estudamos com a letra B, Balaão, Barnabé, Barrabás, Bartimeu, Bartolomeu e Benjamim. Na letra C, nós já estudamos Caifás, Caim, Caleb. Na letra D, estudamos Daniel, Davi, Débora e Dorca. Na letra E, nós estudamos Efraim, Eli, Elias, Eliseu, Enoque, Esaú, Esdra e Esther. E hoje vamos estudar Estevão. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigada pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Obrigada por cada aprendizado e cada ensinamento. Senhor, muito obrigada. Te louvamos, glorificamos e bendizemos o Teu nome e pedimos, continue sendo professor e nós, seus alunos, Pai, sedentos de conhecimento, sedentos do saber. Estamos começando o estudo de Estevão e pedimos que o Senhor ministre além do que as letras puderem nos trazer. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Estevão, nome grego, significa coroa. Estevão foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém e o primeiro mártir do cristianismo. Repito, o primeiro mártir do cristianismo. Seu nome significa coroa e é bem significativo ter sido ele o primeiro a receber a coroa do martírio. Sua história está registrada em Atos capítulo 6, versículo 5, capítulo 8, versículo 12. Não dispomos de qualquer relato sobre sua conversão, embora haja uma tradição antiga que dizia que ele havia sido um dos 70 discípulos de Jesus. No entanto, há mais probabilidade dele ter sido ganho para a causa cristã através da pregação dos apóstolos em Jerusalém. E essa possibilidade é grande devido ao fato de que seu martírio ocorreu apenas no 5º ano após o início da igreja primitiva no dia de Pentecoste. A história de Estevão situa-se em um ponto crucial do desenvolvimento dos primórdios da igreja. Os conflitos que a cercaram ajudaram a pôr à prova a nova fé fora da esfera do judaísmo palestino e dentro da órbita muito mais ampla no Império Romano e ajudaram a inseri-la no mundo grego. E, curiosamente, não demorou muito para que a igreja se transformasse em um movimento tipicamente judaico para uma comunhão composta quase exclusivamente de gentios. Jerusalém, no primeiro século da era cristã, era uma cidade cosmopolita, povoada por judeus que havia imigrado de diversas regiões do Império Romano. Em Atos capítulo 6, Lucas registra a primeira divisão da igreja primitiva em Jerusalém. A igreja, até então, era constituída por 2 grupos de judeus descritos como judeus hebreus e judeus helenitas. Em hebreus falamos o aramaico e os helenitas falavam grego. Embora eles também conhecessem o aramaico, o hebraico não era usado na Palestina durante século, exceto em casos de rituais. Continuando, esse conflito se espalhou pela igreja primitiva. Um dos primeiros dos cristãos era
a distribuição de alimentos para as viúvas. Muitas delas, naquele tempo, não tinha ninguém que lhe oferecessem cuidados e viviam na mais absoluta pobreza. As viúvas helestinas estavam sendo negligenciadas pelos hebreus cristãos e os cristãos helenitas proclamaram, Atos 6. O apóstolo, então, decidiram indicar 7 varões que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria para atender essa missão. Nisso que Estevão aparece pela primeira vez como um destes 7 varões indicados para ocuparem a função de diáconos e supervisionarem a distribuição diária de alimento às viúvas e aos outros membros necessitados da igreja. Parece que todos esses varões eram gregos, Atos 6, de 1 a 16. No entanto, embora eles sejam popularmente chamados como os primeiros diáconos, apenas o trabalho de 2 deles, Estevão e Filipe, é descrito no livro de Atos, revelando a sua principal atividade era pregar e ensinar. Curiosamente, desse grupo de diáconos, Estevão é o único que é descrito como cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6, 5. E após a sua comissão, Estevão é mencionado novamente como cheio de graça e do poder. E depois, na sua eleição como diácono, tornou-se um importante pregador e realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Atos 6, 8. No entanto, não foi um diácono que Estevão deixou sua... Não foi como diácono, né? Que Estevão deixou sua marca na história da igreja primitiva, mas como um resoluto apologista da fé cristã. Seu discurso é o mais longo do livro de Atos, Atos 7, de 2 a 53. Naquele dia, a nova fé introduzida pelo Senhor Jesus contrariava a tradição judaica e o culto no templo. Estevão transmitiu essa convicção publicamente e a ponto de levantar uma grande oposição contra os judeus em Jerusalém. Foi realizado um debate na sinagoga, ao qual compareceram muitos judeus das províncias ocidentais, inclusive, provavelmente, Saulo de Tarso. Os argumentos de Estevão sobre o caráter temporário da adoração no templo e a substituição do antigo costume judaico por um novo estilo de vida no Senhor Jesus, segundo Moisés, em Deuteronômio 18, 15 em diante, mostrando-se difíceis de refutar, sem dúvida por sua facilidade de argumentar, que o registro do Antigo Testamento confirmava essa doutrina. Portanto, as autoridades na sinagoga levavam informações contra ele perante o Sinédrio e fizeram 2 acusações. Primeiro, disseram que Estevão havia cometido uma blasfêmia contra Deus ao dizer que Jesus de Nazaré iria destruir o templo. Observe a grande semelhança entre essa acusação e a acusação feita contra Jesus em Marcos 14, 58. A segunda disseram que Estevão havia cometido uma blasfêmia contra Moisés ao dizer que Jesus iria mudar os costumes que o próprio Moisés havia lhe entregado. No entanto, apesar da oposição, seus inimigos não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Atos 6:10. E fixando os olhos neles, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6:15. Conduzido ao Sinédrio para responder suas acusações, Estevão foi convidado a se explicar. Lucas diz que apresentaram falsas testemunhas contra eles, Atos 7, 12 a 14. Assim como tinham feito contra Cristo. As acusações feitas contra Estevão eram destituídas de fundamentos e só prevaleceram porque suas palavras haviam sido distorcidas por essas falsas testemunhas e por causa do preconceito judaico contra o cristianismo.
Sua resposta, no entanto, não foi declaradamente uma defesa judaica destinada ao inocentá-lo, mas sim uma fundamentada apologia ao seu ensino, de sua fé, que adquiriu a forma de um retrospecto histórico no relacionamento de Deus com o povo, Atos 7, de 2 a 53. Seu discurso concentrou-se em 3 frases da história israelitas: a era patriarcal, Moisés, a peregrinação pelo deserto e tabernáculo e o templo, e Estevão usou a história Torá, livro sagrado dos judeus, para narrar a desobediência constante do povo de Israel. Estevão argumentou que Israel havia se acostumado, devido à lei, a um padrão de vida religiosa. Porém, agora, o Senhor estava pedindo que ele deixasse a suposta segurança desse culto tradicional e caminhassem para onde ele quisesse levá-los. Atos 7, 44 a 53. Estevão ainda argumentou que essa mesma escritura anunciaram a vinda do justo, a quem Israel crucificara. Com isso, Estevão acusou aqueles judeus de assassinos do Messias e traidores de Deus. Ao ouvirem essas palavras, enraiveceram-se os seus corações e rangeram os dentes contra ele. Atos 7, 51, 54. Nesse ponto, Estevão olhava para o céu, viu o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Ao declarar essa visão, lançaram-lhe contra ele furiosamente, arrastando-no para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Não era lícito matar alguém sem permissão do governo romano. Por isso, o martírio de Estevão foi resultado de uma explosão irreprimível e não de uma condenação. Enquanto faziam isso, os acusadores deixavam seus mantos aos pés do ainda jovem Saulo, que aprovava o apedrejamento. Atos 7, 58 e 8, 1. Curiosamente, alguns anos mais tarde, Deus chamou este mesmo Saulo para se tornar um apóstolo. Este mesmo Saulo para se tornar um apóstolo na fé e para continuar o trabalho que havia sido iniciado por Estevão. Há um detalhe interessante na vida de Estevão, que Estevão teve de Cristo em pé à direita do Pai. No Evangelho escrito por Lucas, então, registrada as seguintes palavras de Jesus: digo-vos que todo aquele que me confessar diante do homem, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8. Estevão, diante do seu martírio, reivindicou ousadamente para que essa promessa e pediu Jesus, o Filho do Homem, que o reconhecesse no céu, na presença de Deus, como verdadeiro discípulo. Seu pedido foi concedido e ele exclamou: olhai, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem, que está em pé à direita de Deus. Atos 7,56. Como o primeiro mártir do cristianismo, Estevão imitou a Jesus até a morte e falou a verdade em seus julgamentos. Atos 7, 51 e 53. Pediu perdão por seus acusadores. Atos 7, 59 e 60. E entregou o seu espírito a Jesus. Atos 7, 59. Como Cristo fez ao Pai. Lucas 23, 46. Estevão viveu, sofreu e morreu por amor a Cristo. O martírio de Estevão ocorreu por volta do ano 35 depois de Cristo e trouxe maiores consequências para os cristãos primitivos, dando início a uma grande perseguição em Jerusalém. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todo, exceto o apóstolo, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Atos 8:1. Deus, entretanto, serve-se até mesmo da ira humana, encaminhando-a para o seu propósito.
Foi dessa maneira, pois, que teve começo a segunda fase da missão evangelizadora da igreja primitiva, pois os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8:5. Através da sua morte, foi rapidamente exercida a missão da evangelização ao gentio, liderada por cristãos gregos que continuam o mesmo pensamento de Estevão. Seus ensinos continuavam a produzir frutos e ecoaram através das epístolas aos Hebreus, que, embora não se saiba quem foi o autor, acabou reproduzindo a mesma visão doutrinária que Estevão manifestou em seu discurso. Aqui encerramos a história de Estevão. Amanhã trarei para você Eva. Nome hebraico significa vida ou geradora de vida. Amanhã vamos ouvir um pouquinho sobre Eva. Espero que a aula de hoje, o estudo de hoje sobre Estevão tenha edificado a sua vida. A paz do Senhor.